Sabe aquela história de que eficiência é só sobre máquinas e processos? Bom, não é bem assim. O segredo, muitas vezes, está nas pessoas. E hoje, vamos desvendar o conceito de cliente interno e como ele pode destravar a verdadeira produtividade em uma organização. Pensa comigo, é um cenário frustrante e muito comum. A empresa vai lá, investe em equipamentos de ponta, otimiza processos, mas o resultado que é bom? Nada. As entregas atrasam, as equipes parecem não se entender e fica aquela fricção constante que ninguém consegue explicar direito. A causa, pode apostar, raramente está na tecnologia. E é aqui que o jogo vira. A chave está justamente aí. A variável que muitas vezes a gente ignora é a interação entre as equipes. A tecnologia otimiza tarefas, claro, mas ela não conserta um relacionamento ruim entre departamentos. A eficiência de verdade, essa nasce da colaboração. Vamos dar um nome para esse problema. Que tal fricção oculta? É aquela areia na engrenagem que impede a máquina de funcionar perfeitamente, sabe? E ela está escondida na forma como as pessoas e os setores trabalham, ou melhor, não trabalham juntos. Essa fricção se manifesta de formas que todo mundo conhece, né? A comunicação falha, gera retrabalho. O atraso de uma área vira um efeito dominó. E quando os times trabalham cada um no seu quadrado, em silos, em vez de resolver problemas, eles apenas os empurram para a próxima etapa. São todos sintomas de uma única doença. Então, como é que a gente resolve isso? A solução está em uma mudança de perspectiva simples, mas olha, extremamente poderosa. A ideia do cliente interno. A lógica é bem direta, ninguém trabalha sozinho. Cada setor entrega algo para o próximo na linha de produção. O planejamento precisa de informações, a engenharia precisa de feedback, a manutenção precisa de solicitações claras. Nessa dinâmica, cada colega que recebe seu trabalho é essencialmente seu cliente. A palavra-chave aqui é postura. Quando o próximo setor deixa de ser um obstáculo e se torna o seu cliente, a atitude muda completamente. O senso de responsabilidade aumenta, a precisão melhora, a colaboração se torna o padrão, não exceção. Certo, o conceito é ótimo, mas como ele sai do papel e vira resultado no dia a dia? Vamos ver as ações práticas que constroem essa cultura. E o interessante é que, na prática, tudo se resume aos fundamentos. É ser claro na comunicação. É respeitar prazos ou, se não for possível, avisar com antecedência. É escutar as necessidades do outro time antes de agir. É oferecer ajuda em vez de apenas passar o problema adiante. É alinhar expectativas para que não haja surpresas. São as bases de qualquer bom relacionamento, né? E qual é o impacto quando isso acontece? A transformação é profunda. A empresa deixa de ser um conjunto de peças isoladas e se torna um sistema integrado, que flui. A mudança é exatamente esta. Saímos de uma cultura reativa, que só apaga incêndios, para uma cultura colaborativa. Onde havia atrito, agora há um fluxo de trabalho. As ilhas de cada setor se conectam formando uma cadeia de valor forte. E o retrabalho se transforma em eficiência real. E os benefícios são concretos, viu? O clima organizacional melhora, porque as pessoas param de brigar e começam a colaborar. A produção se torna mais estável e previsível, pois as surpresas diminuem. E, claro, a quantidade de retrabalho despenca, economizando tempo e recursos preciosos. Mas no fim do dia, por que todo esse esforço interno é tão importante? A resposta nos leva para fora dos muros na empresa. Porque uma cultura interna forte não fica apenas dentro da empresa. Ela cria uma organização mais alinhada e ágil. Cada elo dessa corrente interna se torna mais forte e o resultado é uma empresa mais madura e competitiva lá fora. E aqui está o ponto final. O grande vencedor de toda essa melhoria interna é o cliente final, aquele que paga pelo produto. Ele recebe algo de maior qualidade, entregue por uma empresa mais eficiente e preparada para competir no mercado. Fica a reflexão. Ao mapear o fluxo de trabalho de uma organização, é possível responder a essa pergunta: quem depende do trabalho de quem? Entender essas conexões é o primeiro passo para transformar a maneira como as pessoas trabalham juntas.